exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Bom dia a todos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus. É uma alegria ver os irmãos aqui na igreja, nesse domingo pela manhã. Uma pena não ver aqueles que estão pela transmissão, mas enfim, Deus sabe de todas as coisas, amém? Nós vamos ter um momento de oração, e eu gostaria que os irmãos me ajudassem em oração, em intercessão nesse momento. Coloque aí o seu pedido aí agora também, diante de Deus. Vamos estar, eu sei que os irmãos já devem estar pedindo, mas é um momento para nós estarmos reforçando esses pedidos diante de Deus, amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor, meu Pai, agradeço ao Senhor pelo Deus que Tu és. Como foi lido aqui na palavra inicial, o Senhor é aquele que nos amou, Senhor. O Senhor é o Deus de amor, Senhor. E que esse amor, a qual recebemos do Senhor, a qual não podemos pagar, não há como pagar, Senhor. Como diz a Tua palavra, que daremos nós pelo que o Senhor tem feito por cada um de nós? Que daremos nós? Podemos dar o que? O nosso louvor, podemos dar a nossa adoração, podemos assim buscar mais da Tua presença sobre as nossas vidas, mas ainda é pouco por aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. E agradeço ao Senhor por esse amor também que está em nossos corações, a qual recebemos do Espírito Santo do Senhor, a qual nos move sobre a face dessa terra, meu Pai. Agradeço ao Senhor por esse culto que está sendo realizado aqui nessa manhã, porque eu creio que os irmãos, as irmãs que estão aqui nessa manhã, Senhor, vieram aqui para receber do Senhor a Tua palavra, Senhor, os louvor que vão ser entoados, Senhor, vieram aqui para ouvir a Tua palavra, porque na Tua palavra, Senhor, a qual nós confiamos, a qual nós depositamos, a qual nós temos o entendimento, a qual nos tem dado a direção, a sabedoria sobre a face dessa terra. E essa palavra também fala do amor do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Continue se fazendo presente, seja o Senhor agora. Pedimos ao Senhor para com os nossos familiares, Senhor. Seja o Senhor para com os nossos familiares, Senhor, nossos entes queridos, aqueles que não puderam estar aqui nessa manhã, aqueles que ainda estão viajando aí, desfrutando de suas férias, Senhor. Acoberta, guarda, proteja, Senhor. Livra do homem maligno, livra da mulher maligna, livra dos acidentes, livra de todo laço, todo embaraço, todo intento do adversário, Senhor. Clamamos ao Senhor, acoberta eles do alto da cabeça à planta dos pés, mediante o poder advindo do Senhor, porque só o Senhor pode fazer, meu Pai. Apresentamos eles diante da Tua presença, aqueles também, Senhor, aqueles que não entregaram suas vidas
diante da tua presença, Senhor. Faça-se presente para com eles, aquebranta esses corações, tira as barreiras, Senhor, tira toda barreira, tudo aquilo que está, assim, criando um bloqueio, uma paralisia sobre a vida desses, Senhor, que assim se encontram, que muitas das vezes fazem parte das nossas famílias também, dos nossos entes queridos, a qual nós depositamos nosso amor para com eles, Senhor. Seja o Senhor fazendo-se presente para com eles também, tirando muito das trevas, trazendo para a sua maravilhosa luz, como aqui nós nos encontramos diante da tua presença, que peço ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor suprindo as necessidades, venha suprir as minhas necessidades, meu Pai. Clamo ao Senhor para com as minhas necessidades, para com as necessidades daqueles que compõem a tua igreja, da membresia da tua igreja, necessidades espirituais, Senhor. Conceda, venha suprir essas necessidades espirituais, necessidades materiais, porque somos necessitados materialmente sobre a face dessa terra também. Entra com providência e não deixe faltar, Senhor. Não deixe faltar o alimento sobre a nossa mesa, o teto sobre as nossas cabeças, Senhor. Não deixe faltar os recursos, Senhor, para que possamos assim caminhar sobre a face dessa terra. Não nos deixe ser envergonhados. Aqueles que buscam uma porta de emprego também, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, honra teus filhos, abre uma porta de emprego digna, justa, Senhor, para aqueles que estão assim, que enviaram seus currículos ali, que estão à espera da resposta, e que a resposta advenha do Senhor, que não advenha do homem, mas advenha do Senhor para com esses trabalhos, para com essa porta de emprego, Senhor, para que possam ter a sua remuneração, para que possam trazer esses valores e saldar as suas contas, contas de água, conta de luz, Senhor, os aluguéis, ou a prestação da casa, Senhor. Não nos deixe ser envergonhados, Senhor, que clama ao Senhor para com aqueles que estão com seus nomes arrolados no livro da vida, Senhor, aqueles que fazem parte da tua igreja, que tem seu nome no relatório, na ata da igreja aqui, a qual clamamos, a qual oramos, a qual buscamos diante da tua presença, Senhor. Faça-se presente e demonstra o Deus que tu és, o Deus grandioso, poderoso, o Deus aquele que abre porta e ninguém fecha, a qual fecha e ninguém abre, Senhor, como diz a tua palavra. Clamamos ao Senhor, recorremos ao Senhor, peço ao Senhor para que nós assim possamos ter uma jornada, Senhor, uma jornada sobre a face dessa terra com dignidade, Senhor, com dignidade é o que pedimos ao Senhor, e só mesmo o Senhor para fazer sobre a vida do teu povo, Senhor, porque depositamos a nossa confiança no Senhor, recorremos ao Senhor, clamamos ao Senhor por isso, Senhor, e o Senhor assim tem sido feito, porque temos tido testemunhos em meio à tua igreja, Senhor, testemunhos que têm edificado, que têm alegrado, que têm nos fortalecido, Senhor, e continue assim o Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida da membresia da tua igreja, em nome do Senhor Jesus, amém, e as palmas louvam o Senhor, amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Bom, nós vamos ter um momento de dízimos, de ofertas, que é um momento bem especial também aqui na nossa igreja, e eu quero dividir aqui com os irmãos o texto da palavra de Deus. Se você puder abrir sua Bíblia, está em Salmos 85, verso 12. Acredito que também teremos aí na projeção, Salmos 85, verso 12, porque também é um momento do dízimo, da oferta, de adorarmos a Deus. Por que nós adoramos a Deus? Porque nós reconhecemos que Ele é tudo nas nossas vidas. E quando nós falamos que é um momento de adoração, é quando nós reconhecemos que tudo Deus tem nos dado, inclusive o ar que nós estamos respirando, né? Então a vida, quem dá é Deus, o ar que nós estamos respirando é Deus quem nos dá, e tudo aquilo que nós temos, pela misericórdia de Deus, é Ele quem nos dá. Então no Salmo 85, verso 12 e 13, diz assim: o Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá adiante dele, e preparará o caminho para os seus passos. Amém, igreja? Então nós temos aqui versículo da palavra do Senhor que nos mostra que o desejo de Deus é nos abençoar.
Às vezes, quando nós estamos passando por algum problema, alguma dificuldade, às vezes nós temos pensamentos do tipo assim: Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não está comigo. Às vezes nós alimentamos o nosso coração com esses tipos de pensamentos. Mas quando, por exemplo, nós olhamos hoje para esse versículo, nós podemos combater este tipo de pensamento. Por quê? Porque Deus deseja nos abençoar. Se nós, como seres humanos, queremos o bem do próximo, queremos ajudar o próximo, queremos abençoar o próximo, não é assim, igreja? Amém? Então, nós queremos ajudar as pessoas que necessitam. Eu acredito que Deus também, o desejo dele é ajudar a cada um de nós. Às vezes as nossas vidas, elas têm altos e baixos. Estou falando na questão financeira. Às vezes, a gente está passando por necessidade. Às vezes está tudo bem. Mas a questão maior aqui é a gente lembrar que o Senhor nos trará bênçãos. E quando a gente entrega o nosso dízimo e a nossa oferta, a gente precisa ter esse pensamento, essa consciência. Quando eu semeio, porque o nosso dízimo, a nossa oferta, é uma semente que você está plantando na casa de Deus, uma semente que você está lançando no reino de Deus. E toda semente bem cuidada, ela cresce, E quando a gente fala do reino de Deus, essa semente que nós plantamos, com certeza vai crescer. E aí, essa questão do crescimento é as bênçãos que Deus nos dá. Então, tenha fé, acredite que toda vez que você semeia, que você planta, um recurso, sua oferta, seu dízimo, no reino de Deus, Deus nos trará bênçãos sem medidas. Então, que você ore nesse momento, pedindo essas bênçãos de Deus, pedindo também que o Senhor ajude a você ter essa fidelidade de plantar, de semear, de contribuir na casa de Deus, para que você também possa colher frutos financeiros abençoados do Senhor na sua vida. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, em Tua presença, Senhor, aqui estamos, nesse momento também tão especial de culto ao Senhor, aonde podemos ter este privilégio de entregar o nosso dízimos e as nossas ofertas. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe em cada semente que plantamos na casa do Senhor. Cada semente, ela possa crescer e dar frutos. E aqui, traduzindo no texto que foi compartilhado, o Senhor trará bênçãos nas nossas vidas. Nós teremos uma colheita sobre esta semente que plantamos. Por isso, Pai, que o nosso coração esteja sempre sensível, sejamos sempre generosos em abençoar, em contribuir na casa do Senhor. Que seja esse o desejo de toda a sua igreja, de todos os nossos irmãos, amigos e visitantes, que nós possamos ter esse desejo de contribuir, de abençoar a casa do Senhor, tendo a convicção, a fé, a certeza que o Senhor trará bênçãos sem medidas sobre a nossa vida. Oramos e abençoamos a vida de cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento também vamos ter um louvor, Vamos cantar junto com a Juliana, com a Ju, e também teremos as intercessoras aqui. Se você tiver um pedido de oração, você também pode sair do seu lugar e depositar aqui, que nós vamos estar orando durante a semana pela sua vida, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu convido os irmãos para que se levante para cantarmos todos juntos. Meu Jesus,
você crê, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar. Nós vamos meditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é sempre especial. Está fazendo o seu devocional todo dia? Amém? Lá, hein? Se você ainda não fez, está lá no grupo da igreja, todo dia, um devocional bem rapidinho, né? Para você ter o seu tempo de comunhão com Deus, você poder separar 5, 10 minutos da sua manhã, do seu dia, para ler um versículo, ler um texto, orar, falar com Deus, ter intimidade com o Senhor. Faça isso todo dia, tá bom? Nosso tempo com Deus não é só na igreja, também é, mas nós podemos alimentar, né, o nosso coração em casa, talvez no trabalho, se você tiver a oportunidade ali no horário de almoço, enfim, algum tempinho, você precisa tirar esse tempo com Deus. E tirando esse tempo com Deus, o ano passado, eu vim buscando ao Senhor e pedindo um direcionamento, pedindo que o Senhor nos desse um tema para esse ano de 2024. Os irmãos sabem que todos os anos a gente tem um tema que nós damos mais ênfase, né? A gente tem uma série de estudos, tem uma série de outras mensagens, mas o tema, a gente vai diluindo ele durante o ano, para, né, a gente pensar mais sobre esse assunto. E o que Deus colocou no nosso coração é justamente esse que está aí na projeção, avivamento, tempo de avivamento. Claro que cada tema que a gente fala, não dá para falar num culto só, né? Mas nós vamos, primeiramente, né, dando esse primeiro passo, falar uma série de mensagens sobre avivamento. O que é o avivamento? Quando começa o avivamento? Que circunstâncias existe para vivermos um avivamento? Qual é o tipo de ambiente que acontece o avivamento? E nós precisamos pensar sobre isso. Quando Deus colocou esse tema para este ano de 2024 no meu coração, eu entendi e fui buscando textos, orando, pensando, refletindo. E, meus irmãos, há uma série de coisas que nós podemos falar sobre avivamento. Nós falamos sobre avivamento, eu não estou falando só a questão de costume, né? Porque uma coisa é a espiritualidade e outra coisa é a religiosidade. E a gente vai ver isso durante o ano, né? Durante este ano. Mas uma coisa que vale a pena ressaltar para os irmãos, para deixar um pouquinho mais claro sobre essa palavra avivamento, avivar, ela significa tornar mais vivo. Olha que interessante, tornar mais vivo. Isso quer dizer, se a gente ir ao pé da letra aqui, desse significado do dicionário, quer dizer que algo está vivo, mas precisa de um despertar, né? De um passo a mais. Lá no hebraico, indo um pouquinho mais profundo, a palavra avivar, ela no sentido primário, né? Porque o hebraico e o grego, muitas vezes uma palavra, eles têm vários significados. Mas no sentido primário, a gente pode pensar assim, é preservar ou manter vivo. Isso biblicamente, a palavra avivar. Porque a palavra avivamento não tem na Bíblia, só avivar. Então a gente dá uma, vamos dizer assim, uma esticada nessa palavra avivar, para se aplicar na nossa vida como igreja, trazendo essa reflexão sobre o que é o avivamento. Porque se o significado dela é preservar, manter vivo, e uma dos versículos, dos textos que mais ressaltou sobre esse significado da palavra avivar,
está lá em Apocalipse. A gente não vai ler esse texto hoje, mas provavelmente será uma das mensagens no livro de Apocalipse, que fala, né? Vocês lembram lá? Que a gente não pode deixar o quê? O primeiro amor, né? E aquele versículo todo, ele traz essa realidade da questão avivar, manter vivo, manter a chama acesa. Mas, por um motivo ou outro, algumas pessoas, e às vezes a gente tem fases assim, né? Parece que a nossa chama, ela diminui um pouco. O que é isso, pastor? Como assim a chama diminui? Às vezes a gente deixa de orar um pouquinho. Às vezes a gente acha que as coisas secular desta terra, desse mundo, que são importantes, elas se tornam como prioridade na nossa vida, ao invés das coisas espirituais. A gente acorda, sai para trabalhar, e às vezes, eu lembrei que eu tenho que orar para Deus abençoar o meu dia. A gente não pode fazer da oração como nosso despertador. Eu lembrei, porque quando a turma hoje usa muito o celular para despertar e lembrar compromissos, né? Geralmente quando é uma coisa muito importante, e às vezes de algum tempo para frente, eu coloco aqui no celular um exemplo, reunião com o pastor Ricardo, dia quarta-feira, às 10 horas da manhã. Aí meu celular toca, opa, eu lembrei. Porque a nossa vida ela é tão corrida que às vezes um compromisso que você marca acontece, acaba esquecendo. Então a oração, ela não pode ser um despertador. Ela tem que ser algo natural na nossa vida. Lembrei de orar, lembrei do meu... Não, ler a palavra de Deus. Lembrei que eu tenho que ler a Bíblia. Lembrei que eu tenho que ir na igreja. Hoje é domingo. Essas coisas, meus irmãos, não podem ser praticadas dessa forma. Então, quando a gente fala sobre avivamento, a gente vai trabalhar essa questão de manter algo vivo no seu coração. Não é mudar o costume da igreja, não é dizer se a igreja é tradicional, se ela é pentecostal. A gente nem vai falar sobre isso, porque cada igreja tem a sua realidade, ela tem o seu contexto. Não adianta eu querer ser igual à igreja A. Não adianta a igreja A querer ser igual à igreja de Vila Diva. Não adianta, cada uma tem o seu estilo, tem o seu jeito, tem a sua forma, tem o seu culto. A gente tem que buscar esse avivamento espiritual, né? E aí, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos ver que vários momentos da história, os profetas, eles clamaram por esse avivamento. E hoje, como igreja, nós também precisamos, né, buscar este avivamento no nosso coração. Quando você vai no livro de Abacuque, agora sim pode abrir sua Bíblia, por favor. Abacuque, capítulo 3. Está lá no Antigo Testamento, no finalzinho quase. Abacuque, capítulo 3, capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim: oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da sua fama, tremo diante dos seus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém, irmãos? Eu quero ler novamente esse versículo 2. Aí você coloca a sua vida, o seu nome, a nossa igreja, nesse contexto, tá bom? Porque às vezes a gente lê, isso aí era para Abacuque. Ele orou isso.
na sua época. E eu acredito que nós também podemos orar um tipo de avivamento como esse também na nossa vida. Senhor, olha, aviva a leitura bíblica no meu coração, eu quero amar a tua palavra. Senhor, aviva o meu coração para que eu tenha desejo de orar mais, porque a nossa carne não deseja orar. O Espírito até nos lembra, olha, você está fraquinho na oração, você precisa orar. O Espírito Santo, ele lembra, mas a nossa carne fala, eu estou tão cansado, eu vou deitar mais cedo hoje. Minha vida, né? Então a nossa carne, ela vai lutar dentro de nós, para que a gente deixe de lado essas coisas espirituais. Então você, eu, nós, a nossa igreja, nós podemos fazer sim, uma oração como o Abacuque fez naquela época, meus irmãos. Porque ele reconheceu, naquele contexto que ele estava vivendo, que havia uma necessidade, que era necessário, né, esse avivamento no coração do povo. Hoje, seja sincero, responda no seu coração. A nossa nação precisa de um avivamento. Precisa. Por mais que a gente tenha ouvido ou lido relatórios do tipo que o Brasil está crescendo o número de evangélicos. Talvez você já tenha ouvido notícias assim. Mas a grande verdade é que, por mais que se tenha crescido o número de evangélicos, será que essas pessoas, não estou julgando, mas é só uma reflexão aqui nesta manhã, será que essas pessoas verdadeiramente, genuinamente são convertidas? Ou elas estão indo porque tal lugar é mais legal, porque igreja A, igreja B, olha, ela dá o que eu quero, porque é uma grande diferença, né? Você ir numa igreja, que você ouve só o que você quer, alimenta o teu ego, vai. Olha, eu ouvi o que eu queria nessa manhã, ou nessa noite, ou no culto. Aí, né? Você só está massageando o ego. Mas quando você é confrontado, aí sim, opa. E a proposta de Deus, da mensagem bíblica, meus irmãos, não se iluda. É Deus confrontar o nosso coração. Você tem que ser confrontado. Essa semana você viu, alimentou teu coração um monte de coisa. Domingo é o dia que a gente se reúne para a gente ser confrontado, no bom sentido de Deus trazer transformação, cura no nosso coração. E Abacuque, ele sentiu essa necessidade, e por isso que ele orou. Ele sabia que o avivamento era uma promessa de Deus. Só que não era só para eles. Hoje também, essa questão, ela se torna uma realidade na nossa vida também, meus irmãos. Quando Abacuque fala, aviva a tua obra no meio de nós, também é uma realidade para mim e para você hoje como igreja. Na nossa vida, quando a gente fala, Senhor, traz um avivamento na minha vida, é para que você ore mais, talvez pelo marido que precisa se converter. Senhor, aviva o meu coração, talvez seja para você ler mais a palavra, e você com mais intencionalidade, evangelizar o seu colega de trabalho. Quando você fala, Senhor, aviva o meu coração, talvez seja para você ter momentos de jejum na sua vida, durante a semana. Então, quando a gente ora com o Abacuque, é para trazer esse despertamento. Pastor, mas eu já faço tudo isso. Eu já oro, eu tiro um tempo do meu dia para ler a palavra, eu já vou na igreja, eu já tenho o meu compromisso com o dízimo, com a oferta, já faço tudo isso, pastor. Ótimo, porque lembra o que eu falei, o significado hebraico da palavra é manter. É manter aquecido o teu coração. Porque, meus irmãos, como eu disse, o mundo precisa de um avivamento.
E, trazendo mais para o nosso contexto, a igreja precisa de um avivamento. Trazendo um pouquinho mais perto do teu coração, a gente precisa de um avivamento. É necessário. Se a gente não orar, se a gente não buscar desta forma, alguma coisa pode entrar no nosso coração e tomar lugar das coisas espirituais. E isso não precisa muito, não. O diabo, ele gosta muito de trazer distrações para nós. A gente se distrai muito fácil. Só basta você se distrair e as coisas espirituais, elas começam a ser roubadas do teu coração. Se distrair como? Hoje tem um monte de coisa, né? Antigamente só tinha a TV, antigamente eu falo há muito tempo atrás, só tinha a TV preto e branco. Tinha o radinho lá, né, que você sintonizava. Você pode, claro, a gente utiliza dessas coisas como ferramenta para estar atualizado. Mas se você não perceber, essas coisas elas vão tomar muito tempo da sua vida, como por exemplo hoje o celular, redes sociais, né? Você está lá na rede social e vai olhando uma coisa, uma história, uma figura, uma foto, uma imagem, e aí você se distrai, você passa lá rapidamente 30 minutos, rapidamente, sem se perceber. O WhatsApp, então, não sei os irmãos, mas eu recebo muita mensagem. E se você não tiver uma disciplina, você passa um tempo razoável só olhando o WhatsApp. Não estou dizendo que é ruim isso, essas ferramentas, a rede social precisa, a internet precisamos, o WhatsApp precisamos, nos comunicamos, tudo isso, celular, não é nem luxo, antigamente era luxo, hoje é uma necessidade. Não estou dizendo que isso aqui, essas coisas são ruins, mas entenda bem a colocação. Se a gente não tomar o cuidado devido, tudo isso se torna maior do que as coisas espirituais. E é por isso que a gente precisa manter esse avivamento. E é isso que Abacuque fala. E Abacuque, nesta oração, ele traz um lembrete para aquele povo. E aqui para nós, nessa manhã, é justamente isso. Porque o avivamento, meus irmãos, ele é uma promessa de Deus. Acompanhe comigo, Isaías capítulo 44, verso 3. Vou ler Isaías capítulo 44, verso 3. Para você ver como é uma promessa. Isaías 44, verso 3, diz assim: pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Aí está a promessa. Derramarei meu espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre os seus descendentes. Olha para cá. Então veja só, aqui, entre vários textos, é uma de várias promessas sobre o avivamento de Deus. Derramarei do meu espírito, é o que está dizendo aqui, sobre a sua prole. Falar sobre derramar do Espírito de Deus, em Joel, nós também vamos ver isso. Joel, capítulo 2, pode acompanhar comigo também. Joel, capítulo 2, verso 28. Joel capítulo 2, verso 28, diz assim: e depois disso, olha aí, derramarei do meu espírito sobre todos os povos,
os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão visões, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas do céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. E aí ele continua dizendo, mas vamos lá no verso 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor. Amém, igreja? Olha para cá. Então veja que só 2 versículos para a gente não se estender muito nisso, que a gente esse ano inteiro vamos falar sobre avivamento. Então, 2 versículos entre vários que fala da promessa do avivamento. Então nós temos que buscar viver esse avivamento na nossa vida. Amém, meus irmãos? Estão dormindo, estão acordados, amém? Agora eu quero ser mais prático. Falei algumas questões para você entender a necessidade, a importância disso. Agora, as razões para nós vivermos um avivamento, quais são elas? Preste bem atenção, aprenda, vamos aprender. Porque esse é o tema que nós vamos viver. Um avivamento vai mostrar e vai nos motivar a ter uma vida de oração. Irmão, eu sei que você ora. Eu sei que você tem o seu tempo com Deus. Mas como eu disse, em muitas vezes nós nos dispersamos. E nós precisamos alimentar a nossa vida com oração. Sem oração nós não somos nada. Aliás, a gente vai orar no final dessa mensagem. Não basta só conhecer, ouvir dizer. A gente precisa orar para que Deus derrame um avivamento sobre nós. A oração, ela é o primeiro passo que nós precisamos ter para que este avivamento, ele aconteça na nossa vida. Você quer alguém da sua família sendo trazida de volta, porque às vezes ele teve um encontro com Jesus, mas se afastou. Acontece. Temos que ter uma vida, de oração. Todos os dias. Às vezes nós esquecemos ou deixamos de lado. Eu vou parar de orar pela minha família, por isso, por aquilo, porque não adianta. Não, o avivamento, ele traz cada dia esse desejo de orar e continuar orando até Deus fazer a sua vontade. Às vezes Deus nem mostrou o querer dele na nossa vida, mas a gente deixa de lado. E a oração, meus irmãos, ela tem que ser essa prioridade na nossa vida, se nós queremos ter esse avivamento. Se nós queremos que a chama do Espírito Santo, ela continue acesa nas nossas vidas. Não precisa abrir, mas olha só o que diz Salmos 80, verso 18. E assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. O que o salmista está querendo dizer quando não nos apartaremos de ti e invocaremos o teu nome? Ora, você só invoca dizendo, falando, orando. Então o desejo do salmista aqui nesse versículo, ele está dizendo, olha, eu quero falar com o Senhor, eu quero orar ao Senhor, eu quero invocar o teu nome, eu quero ter comunhão com o Senhor. E esse tipo de avivamento, através da oração, ela é necessária nas nossas vidas. Eu costumo dizer sempre assim, exemplos simples e práticos. De repente você saiu da sua casa e tomou um café. Se você não tomou, com certeza você vai almoçar. Se você não almoçar, aí você começa a correr um sério risco de passar mal. No mínimo você vai jantar. Enfim, fazer alguma refeição. Tem pessoas que falam assim, eu não fico sem o meu cafezinho, não é? Tem gente que ama café, que gosta demais de café. Irmãos,
Só uma ilustração. A oração é assim. A gente tem que amar orar. A gente tem que gostar de orar. A gente tem que ter essa consciência. Eu não posso deixar de orar. Não posso. Não posso deixar de me relacionar com Deus através da oração. Porque a oração é comunhão com Deus, é intimidade com Deus, né? Então, alimente, tenha um avivamento, orando, buscando, invocando o nome de Deus. Segunda coisa, para nós buscarmos esse avivamento na nossa vida, precisamos ter fome pela palavra de Deus. Fome. Não é só lá, eu li um versículo, fiz minha parte, amém, acabou. Já está ótimo. É fome, eu quero conhecer. Porque quando você tem fome da palavra, você tem fome de conhecer Deus, porque Ele vai se revelar. A palavra de Deus, melhor dizendo, as Escrituras, é uma revelação de quem Deus é, de qual é a sua obra, de qual é a sua vontade, do que Ele deseja para nós. Irmãos, se nós não tivermos, quando eu falo fome, é desejo. Se nós não tivermos desejo de conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida, mais cedo ou mais tarde nós podemos tropeçar, cair no fundo de um poço, que pode ser que a gente não se levante mais. Porque Ele estar no centro da vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, é o melhor lugar que nós poderíamos estar. E como é que você conhece a vontade de Deus? Como você conhece quem é Deus? É lendo a sua palavra, é tendo fome da palavra, é desejando a palavra do Senhor. O salmista disse no Salmo 146, ensina-me a fazer a tua vontade. Isso aqui é desejo, isso aqui é vontade. Pois tu és o meu Deus, guia-me pelo teu bom espírito, vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Olha só, o salmista mesmo dizendo isso, que ele tinha fome. Aliás, em alguns momentos, né, ele fala, ele ora, ele declara dizendo, olha, eu medito na lei de dia e de noite, eu ouço a tua voz de dia e de noite. Eu já li a Bíblia hoje de manhã, tá bom. Não, vai alimentando ela de manhã, à tarde, à noite. Vai meditando no versículo que você selecionou, ou lá nas nossas devocionais. Vai se lembrando dele. Deus vai falando com você, meu irmão. Amém, igreja? Terceiro ponto para a gente pensar sobre avivamento. A gente precisa, talvez para alguém aqui, mudar as prioridades. Irmãos, eu li o versículo no começo do culto, dizendo, ame o Senhor sobre todas as coisas. Se você é crente, você diz que é cristão, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Ele tem que estar acima de você mesmo. Que a gente tem vontade, né? Nós temos o nosso ego. Deus tem que estar acima da minha família. Deus tem que estar acima do que eu tenho nessa terra. Se é uma casa, se é um carro, se é um emprego. Deus tem que ser a nossa prioridade, meus irmãos. Jesus mesmo disse, buscai o quê? Primeiro, o reino de Deus. Buscarmos primeiro, a prioridade é o reino de Deus, porque senão a sua vida lá na frente pode aparecer uma surpresa que você não gostaria. Aí é fácil, né? Bater lá na porta de Deus e falar, Senhor, agora eu preciso da sua ajuda. Agora, Senhor, eu estou precisando. Agora eu preciso da sua ajuda. Aí de repente, né, o Espírito Santo lá vai tocar no seu coração. Quem foi a sua prioridade até hoje, né? Então a gente precisa trazer esse avivamento. A nossa prioridade tem que ser Deus, meus irmãos. Quando eu falo Deus, é as coisas de Deus. É a igreja,
É o que eu estou falando aqui até agora, é a leitura da palavra, é a oração, é o jejum. Porque você vê Deus, a gente não vê Deus. Mas a gente sente Deus no nosso coração. A gente ouve a voz de Deus. E a nossa prioridade precisa ser sempre Deus. Às vezes a gente se apoia, né, nas coisas dessa terra. Ah, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho amigos, eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu estou vivendo bem. Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor, né? Mas tudo isso passa. Eu já tive pessoas que batiam no meu ombro e diziam assim: olha, eu sou seu amigo. Passou um tempo, acabou a amizade. Aconteceu alguma coisa, perdeu a amizade. Nossa, muito amigo, né? Eu tinha um pastor aqui que falava, né? Muito amigo. Isso passa. Ah, eu tenho um trabalho, aquela coisa toda. Nessa pandemia, principalmente, que passamos, muita gente ficou sem emprego. Ah, eu tenho dinheiro no banco, isso passa. Tudo passa, irmãos. Ah, eu tenho uma casa, eu tenho teto. Glória a Deus. Mas a gente pode perder nossa casa. Podemos perder o nosso patrimônio. Uma série de coisas, vocês sabem disso. Mas aquele que alimenta a sua vida com Deus, nunca vai sair perdendo. Então, faça de Deus a sua prioridade. Por último, se nós buscarmos um avivamento, vamos ter resultados extraordinários. Se nós buscarmos intensamente, porque você tem que ser intencional. O que é intencional, pastor? Você deseja isso, você quer isso, você dá alguns passos para isso acontecer. Se nós fizermos isso, meus irmãos, com certeza vamos colher bênçãos extraordinárias de Deus. Aliás, lá no livro de Éfesos, capítulo 3, nos fala: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe o que você sonha? Sabe o que você pensa? Sabe o que você imagina? Deus pode fazer infinitamente mais. Quantos creem? Levanta a mão. Amém, queridos? Deus pode fazer mais, mas você tem que buscar Ele intencional. Porque, como eu disse, tem até um livro que fala isso. O mundo, o diabo e a carne não vai querer. Então você tem que ser intencional. O mundo vai te distrair, mas você tem que ser intencional para buscar a Deus. A sua carne vai querer se afastar das coisas de Deus, mas você tem que ser intencional. O diabo vai querer te afastar, mas você tem que ser intencional. Ser intencional é você desejar, é você querer falar: eu vou a partir de hoje ler a palavra, eu vou orar, eu vou servir a Deus, eu vou na igreja, eu vou testemunhar, eu vou evangelizar, eu vou jejuar. É você ser intencional. Então que nessa manhã nós possamos desejar. Quando eu falo ser intencional, é você declarar. É você declarar essas palavras para que você possa viver isso na sua vida. É você profetizar, dizer: olha, eu vou viver um avivamento. Esse é o tema da minha igreja, que eu sirvo, que eu estou, que eu congrego, que eu faço parte dessa família. Esse é o tema que Deus colocou no coração do pastor. Aliás, ontem nós tivemos um retiro da liderança, um momento, né, um dia diferente. Tivemos ali orando, compartilhando algumas questões de planejamento deste ano de 2024. Então nós oramos para isso. Então você não pode ficar de fora.
Nós passamos um dia lá. Tivemos um momento de reunião de liderança e depois, é claro, né, aproveitamos o dia. Porque é bom essa comunhão. E a liderança entendeu isso. Você, nós, toda a igreja precisa viver esse momento. Não fique de fora. Que nessa oração a gente possa então desejar isso. Porque quem vai ganhar com isso é você mesmo. Quem vai desfrutar disso é você mesmo. Um avivamento no teu coração. De você orar mais, de você pregar, de você evangelizar, de você servir a Deus em algum ministério. Alguma coisa, meu irmão, na sua vida precisa de um avivamento. E agora é você com Deus. Coloquei aqui a palavra, ministrei o que Deus colocou no meu coração. Mas agora, esse momento, eu não posso orar por você. Vou orar pela igreja, de forma coletiva. Mas agora, esse momento, é você e Deus. É você que decide isso. É você que, né, coloca no teu coração: Deus, me ajuda a entender esse avivamento. Me ajuda a entender que área da minha vida que eu preciso de um avivamento. Senhor, me ajuda a este ano, é o tema da igreja, é o tema profético. Então, eu quero viver este avivamento, seja na área que for. Vamos orar. Fique de pé, por favor. E declare aonde você está. Eu vou viver um avivamento na minha casa. Eu vou viver um avivamento na minha vida pessoal. Eu vou viver um avivamento no meu ministério, nos meus dons. Porque tem gente que tem dons e está aí parado. Então clame ao Senhor, peça isso a Deus. Feche seus olhos. Comece a orar do seu jeito, da sua maneira. E quem sabe alguma área da sua vida precisa de um avivamento. Quem sabe Deus falou algo especial no seu coração. Alguma coisa específica. Então Ele te mostrou. Ore sobre isso. Se você não soube identificar, então peça a Deus: Senhor, que área da minha vida precisa de um avivamento? Em que situação da minha vida precisa de um avivamento? Senhor, me mostra, Espírito Santo. Essa manhã foi compartilhado a tua palavra. Em que área da minha vida preciso de um avivamento? Vai orando, vai falando com Deus. Declare, se você já entendeu o que é, em que área que é, então declare, profetize, diga: Senhor, eu vou viver um avivamento na minha casa, no meu lar, na minha família, na minha história, no meu contexto de vida. Foi isso que Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele declarou, ele profetizou, ele disse. Muitas vezes nós precisamos dizer, nós precisamos declarar. Quem sabe um avivamento na sua vida financeira. Quem sabe um avivamento aí na sua profissão. É um despertar, é um novo caminhar. Em se tratando de igreja, precisamos de um avivamento. Talvez muitos estão dormindo, é por isso que a Bíblia diz: desperta, tu que dormes. Ore ao Senhor, vamos nos unir em oração. Vai orando, vai falando com Deus. Vai dizendo quais são as áreas que você precisa de um avivamento. Se você identificou isso, deseje isso. Ou se você já está vivendo tudo isso que foi falado, então peça ao Senhor: Senhor, me ajuda a manter essa chama. Me ajuda a manter esse avivamento. Eu não quero perder ele por nada. Me ajuda a manter a minha vida de oração, a minha vida de leitura da palavra, a minha vida de estar na tua casa com compromisso. Me ajuda, Senhor, mantenha essa chama no meu coração. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Aqui estamos reunidos nesta manhã e nós ouvimos a tua palavra, Deus. Desse mês de janeiro ainda, onde teremos outros meses pela frente. E o tema que o Senhor colocou no nosso coração foi ano de avivamento. E declaramos aqui
nesta manhã, para a tua igreja, que nós vamos viver esse ano profético, Pai. Nós vamos viver, ó Deus, esse tempo. Nós vamos semear para isso. Nós vamos semear para colher esse tempo, Pai. Em nome de Jesus, nos dá essa ousadia, Senhor. Tira toda a incredulidade do nosso coração, as dúvidas, Pai. Os questionamentos que muitas vezes fazemos. Será? É isso mesmo. Tira, Senhor, do nosso coração. E traz esse avivamento na nossa fé, na nossa confiança no Senhor. Traz esse avivamento na nossa vida espiritual, ou outras áreas da nossa vida que seja, Senhor. Traz este avivamento, que em algum momento deste ano de 2024, possamos viver esse tempo novo na nossa vida, na nossa história, na nossa igreja, Pai. Que o nosso coração possa desejar ardentemente viver esse avivamento, Senhor. Tira, Senhor, toda a distração. Tira, Senhor, tudo aquilo que corrompe de vivermos esse tempo de avivamento, Senhor. Cada mensagem que for ministrada, cada palavra que for pregada, cada oração que for feita relacionada ao avivamento, que possamos colher frutos disso, Pai. Que seja assim na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da tua igreja, na nossa história, Pai. Desperta o nosso coração. Desperta, Senhor. Oh Deus, é uma necessidade urgente. Nós sabemos disso, Pai. Abacuque fez esta oração. Quem somos nós para não orarmos dessa forma? Aviva, Senhor, a tua obra no meio de nós. Se um profeta se levantou naquela nação há milhares de anos atrás, hoje a tua igreja Batista em Vila Diva também se levanta, Senhor, para declarar, para dizer, para orar. E aviva, Senhor, a tua obra no nosso meio. Traz esse avivamento, Senhor, para nós. Nós queremos viver isso, nós desejamos viver isso. Traz esse despertar em nossas vidas. E obrigado, Senhor, porque eu creio que nós vamos viver. Nós temos essa convicção que vamos viver momentos como esse. Ver pessoas curadas, vendo relacionamentos restaurados, vendo pessoas sendo salvas, ministérios sendo reativados, dons sendo ativados. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus. Este ano nós vamos viver esse tempo de avivamento. Nós oramos e declaramos e pedimos essas bênçãos no nome precioso de Jesus. Amém. Levanta suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Olha só um recadinho. Esse tema de avivamento nós vamos pregar de manhã e à noite. Não é a mesma mensagem. Então fica aqui o convite para você continuar sendo alimentado da palavra de Deus. Vem à noite para nós juntos adorarmos a Deus. Um ótimo domingo. Vai na paz de Jesus. Um abraço para você.